Olá, está começando mais um FDC Repórter e dessa vez uma edição mais que especial. Isso porque a gente vai ter uma verdadeira aula com o professor e pesquisador Eduardo Girardi. Girardi, conta pra gente o que a gente vai ver nessa edição do FDC Repórter. Michael, a citricultura ela enfrenta hoje uma série de desafios. O greening é o mais conhecido, mas também tem mudança climática, tem falta de mão de obra e necessidade de melhorar a qualidade da matéria-prima. E os porta-enxertos podem ser um elemento para ajudar a solucionar isso tudo. Fundecitos, Embrapa, outras instituições, produtores parceiros, há anos vêm estudando uma rede muito grande de avaliação experimental diversas variedades de copa e porta-enxerto. E hoje nós vamos visitar um desses experimentos e entender um pouco mais os resultados que a gente está obtendo. É isso aí, então bora pro campo. Vamos para a roça. É isso aí. O experimento que a gente vai visitar agora foi plantado no município de Altinópolis, a cerca de 800 metros de altitude, em solo muito arenoso e usando irrigação por gotejamento. As plantas têm 10 anos de idade e corresponde à variedade laranja PRAC, enxertada em 12 diferentes porta-enxertos, desde ananicantes até vigorosos. Vamos aprender as características, prós e contras de alguns deles. Uma ideia que a gente tem que ter em mente, pessoal, muito importante, é que nessa nova citricultura a gente precisa aprender a descer da escada para depois podermos subir na colhedeira. O que isso quer dizer? Embora as plantas tradicionais vigorosas sejam produtivas e grandes, elas implicam numa colheita mais cara, mais lenta e menos segura, muitas vezes usando escadas. Enquanto que o conceito de plantas compactas ou nanicas permite a colheita manual do chão, sem o uso de escada, e em poucos anos permitirá o uso de colheitadeiras específicas para essas plantas muito mais eficazes e baratas. Nós estamos então aqui com a laranja PRAC, aos 10 anos de idade, enxertado em um porta-enxerto do tipo ananicante. O ananicante mais conhecido é o Trifoliata Flying Dragon. Nesse caso, nós temos um híbrido entre Tangerina Sunk e Flying Dragon, que também tem essa característica. Diversos novos porta-enxertos do tipo híbrido vêm sendo desenvolvidos e lançados pelas instituições de pesquisa e logo estarão no mercado. O que o porta-enxerto ananicante tem como principal característica? Se comparado ali atrás com uma árvore convencional, nós vemos uma redução do volume de copa da ordem de 50% ou mais. Isso significa que essa planta vai alcançar uma altura de aproximadamente 2 metros a 2,5 metros quando adulta. As pesquisas já mostram, com diferentes condições de clima, solo e variedades de copa, que o potencial produtivo desse tipo de combinação gira em torno de uma caixa a uma caixa e meia, 40 a 60 quilos por árvore. É por isso que com esse tipo de variedade é muito importante se adotar maiores densidades de plantio. Nesse exemplo aqui, que são 6,5 metros por 2,5, nós percebemos que tem espaço sobrando aos 10 anos de idade. As pesquisas mostram que para esse tipo de porta-enxerto é necessário trabalhar com 1.000 a 1.500 árvores por hectare, o que se aproxima de 5 metros a 5,5 metros entre linhas e 1,5 metro entre plantas no geral. É muito importante também usar a irrigação para esse tipo de porta-enxerto, porque o sistema radicular é menos profundo. As exigências nutricionais também são diferentes e é necessário também mais cuidado com o controle de plantas daninhas. Agora nós estamos vendo um porta-enxerto que ilustra o que nós chamamos de semi-ananicante, em que a redução de tamanho de planta em relação aos tradicionais é da ordem de 25 a 30% do volume da copa. Nesse caso aqui é o Citrandarim BRS Donadil, e outros porta-enxertos que têm essa característica semi-ananicante inclui o San Diego, o Iacê Muriti, entre outros. Essas plantas têm uma excelente eficiência produtiva e um tamanho de copa um pouco maior, permitindo a densidades não tão grandes quanto os ananicantes. Nós estamos falando aí em torno de 600 a 900 plantas por hectare. Então é mais rápido e mais fácil a incorporação desse tipo de porta-enxerto em relação ao anterior.
As mudanças tecnológicas ou de maquinário praticamente são pequenos ajustes relacionados ao que já se pratica hoje. Mesmo assim, o esforço de poda e o adensamento podem ser praticados com um pouco mais de facilidade. Então, esses porta-enxertos semi-anicantes, a gente tem visto um interesse muito grande e provavelmente o plantio deles continuará aumentando nos próximos anos. Pessoal, eu estou aqui com o Wesley de voluntário, ele ajuda aqui a gente nas gravações do drone, para fazer aqui um teste com vocês sobre a qualidade de fruto. Isso é uma coisa que nos preocupa muito também, Wesley, porque é necessário que os frutos tenham mais açúcares, mais Brix, para poder fazer um suco de melhor qualidade. Segura aqui para mim, por favor, essa fruta que eu colhi de um porta-enxerto nanicante, e aqui eu vou preparar uma fruta, cortar uma fruta de um porta-enxerto vigoroso. E vou pedir para o Wesley dar a opinião dele aqui sobre o sabor dessa fruta. Então, experimenta por gentileza a do vigoroso primeiro. Fala pra gente se tá gostosa. Tá boa. Muito boa, saborosa, sucosa. Bastante sucosa. Agora vamos experimentar, Wesley, a fruta que foi coletada do porta-enxerto ananicante. Nossa, muito mais doce. Você percebe essa Percebo. diferença? Com certeza. Sabe por que acontece isso, Wesley? Porque esses porta-enxertos ananicantes têm uma relação entre vegetação e frutificação diferente. Eles têm proporcionalmente muito mais frutos por metro cúbico de copa do que os vigorosos. Isso se chama eficiência produtiva. E acabam translocando mais açúcares para os frutos do que para a vegetação. Eles também recebem uma melhor iluminação. Tudo isso contribui para a qualidade da fruta. Então, se a gente conseguir fazer sistemas de produção que tenham níveis de produtividade, produção por área semelhante, nós ainda vamos ter uma vantagem de ter mais açúcar, mais qualidade nesses ananicantes. Acho que é uma boa ideia, né? Realmente, dá para perceber que é bem mais doce. Maravilha. Aqui a gente está ilustrando a questão dos porta-enxertos tradicionais vigorosos. São plantas que, quando adultas, podem ultrapassar 5 metros de altura se não houver poda. E se a gente comparar com os modelos anteriores, fica muito claro a questão também do adensamento de plantio. Para esse tipo de porta-enxerto, adensamentos um pouco mais exagerados implicam em bastante trabalho em termos de poda, para que você possa manter um espaço de entrelinhas livre para a boa operação dos maquinários e principalmente da pulverização. Muitas vezes uma planta dessa tão grande, tão vigorosa, dificulta aos trabalhos de operações de pulverizações agrícolas, né? Principalmente do controle de pragas como o psilídeo, embora sejam árvores muito mais produtivas individualmente, podem produzir 3 a 5 caixas por pé. Entre as variedades de porta-enxertos vigorosos que estão em estudo aqui em Altinópolis, além do tradicional cravo e do citromelo swingle, alguns citrandarins, como o IEC 1710, e os citrandarins índio e riverside exemplificam bem esse pomar do modelo tradicional vigoroso. Uma pergunta que sempre nos fazem é se existe alguma variedade de copa porta-enxerto resistente ao greening. Infelizmente, das variedades de laranjas e outros citros comercialmente em uso, todas são suscetíveis. Tanto os porta-enxertos ananicantes podem apresentar sintomas de greening, como também os vigorosos. As áreas experimentais mantidas até agora, no entanto, nos mostram que há uma oportunidade para melhorar o manejo. Diversos experimentos foram feitos comparando diferentes copas enxertadas em porta-enxertos, desde muito vigorosos até bastante ananicantes como o Trifoliata Flying Dragon. Depois de quase 10 anos de avaliação, que conclusões nós chegamos? A incidência, ou seja, a quantidade de plantas doentes numa área ao longo do tempo, no geral, é maior, a velocidade de disseminação é mais rápida nas plantas mais vigorosas, comparadas com as plantas mais ananicantes. O que explica essas diferenças? Bom, as plantas ananicantes, comparadas mais vigorosas, brotam com uma frequência um pouco menor e principalmente apresentam brotos mais curtos em média.
Como o broto é o ponto onde o psilídeo se alimenta e se reproduz, adquire e transmite a bactéria do greening, tudo isso diminui a exposição e principalmente facilita o controle com inseticidas e outras técnicas que possam ser utilizadas. Outra relação também muito clara, além do vigor, é a tolerância à seca. Geralmente esses porta-enxertos são mais sensíveis à seca e brotam menos, enquanto que os mais vigorosos podem ter brotações durante a seca, o que também facilita a disseminação. No entanto, isso não significa que a planta nanicante é resistente. Vejam nesse exemplo aqui, por exemplo, que a planta está sintomática, né, infectada pelo HLB. E os mesmos cuidados rigorosos com o controle do vetor e eliminação de plantas doentes devem ser seguidos desde o plantio. O greening não é a nossa única preocupação quando a gente conversa sobre novos porta-enxertos. Aqui nós vamos ver um outro problema que pode acontecer. Nós temos aqui à frente uma planta completamente saudável, enxertada num citrandarim, enquanto que essa árvore apresenta sintomas típicos de uma doença conhecida como declínio dos citros, uma doença cuja causa ainda não é conhecida, mas que provoca murchamento, seca de ramos e uma superbrotação muito próxima do tronco, né, da área interna da árvore. Esse declínio é conhecido dos citricultores, porque ele também afeta o limoeiro cravo, enquanto que o swingo é altamente tolerante. Nas áreas experimentais, nos plantios de novas variedades que já têm 10 anos ou mais, nós estamos percebendo que alguns citrandarins, principalmente 1710, índio e riversade, podem apresentar esses sintomas, especialmente quando o solo for mais arenoso ou regiões mais quentes. Então o citricultor tem que estar muito atento a esse tipo de situação e sempre que for iniciar uma área com novas variedades, ter consciência que além do greening, outros problemas podem ocorrer. No caso do declínio, a recomendação é que plantas com sintomas mais avançados sejam erradicadas e se plante novas mudas no lugar. Pessoal, um outro aspecto também muito importante na questão entre copa e porta-enxerto é a incompatibilidade de enxertia. Ou seja, a variedade copa tem que ser compatível para ser enxertada diretamente sobre o porta-enxerto. Muitas vezes esses tecidos se rejeitam, tem uma rejeição fisiológica, celular, e essa planta não vai se desenvolver. Essa incompatibilidade pode acontecer bem cedo, ainda no viveiro, ou muitos anos após o plantio. Nós vamos mostrar aqui como que a gente faz esse exame e como é importante detectar esses sintomas. Então com uma serrinha aqui nós vamos limpar um pouco o galho para facilitar a nossa aproximação. E a imagem que o Michael está fazendo. E nós vamos fazer aqui o exame no tronco. Então com um canivete bem afiado, a gente faz um corte que a gente chama de janela entre a copa e o porta-enxerto. Aqui dá para ver claramente a região da enxertia. Esse corte pode ter cerca de 2 a 3 centímetros de largura por cerca de 10 centímetros de altura. O suficiente para que a gente abra a chamada janela nessa casca. É muito importante que isso seja feito preferencialmente em períodos mais úmidos do ano, que facilitam a soltura dessa casca. Como nós estamos num período mais seco, essa casca fica mais aderida, dificultando um pouco esse processo. Nessa planta, nós estamos observando uma conexão saudável entre a copa e o porta-enxerto, sem apresentar nenhum sinal de incompatibilidade na região de enxertia. Aqui nesse exemplo, já nós temos uma combinação entre copa e porta-enxerto que mostra sinais da incompatibilidade de enxertia evoluindo.
A gente percebe uma linha nítida, deprimida e escurecendo, separando a copa do porta-enxerto. Esses sintomas tendem a evoluir, ficar cada vez mais necrótico, inclusive exudar, formar tecido amarelo de oxidação, e essa planta tende a morrer. Então é muito importante conhecer a combinação entre a copa e o porta-enxerto, evitar aquelas que são incompatíveis e, nesse caso, usar um interenxerto ou sanduíche como técnica de solução. O sanduíche ou interenxerto basicamente é a utilização de uma terceira variedade que é compatível tanto com a copa quanto o porta-enxerto e vai ser enxertada entre os dois, fazendo uma ponte, uma ligação que permite o uso dessa combinação que de outra maneira seria incompatível. Essa nova citricultura que está nascendo fará uso de diferentes estratégias, desde variedades copa e porta-enxerto mais compactas, irrigação, técnicas de nutrição e controle de pragas e doenças que integrem métodos físicos, químicos, orgânicos e biológicos e maquinário e equipamentos adaptados a pomares mais adensados e baixos. Juntos, essas estratégias garantirão a sustentabilidade do setor em longo prazo, garantindo maior produtividade, qualidade de frutos e maior funcionalidade nas colheitas e tratos culturais. E você, citricultor, também faz parte dessa mudança. Vem conosco construir a nova citricultura.